Meus irmãos, quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no seu capítulo 4. Mais uma vez agradecido a Ele por estar aqui entre irmãos. Também, como minha esposa disse, as nossas sobrinhas estão aqui, né? A Alice e a Duda estão aqui conosco hoje. Estão de férias e dizem que vai dormir em casa até o ano que vem, né? Vai dormir até o ano que vem, vai dormir lá em casa. A gente vai dividir esta responsabilidade, né? Com o irmão Daniel, com a irmã Bia também, mandando a Duda e a Alice lá ficar uns 15 dias lá também, né? E é bênção. João capítulo 4, versículo de número 6, quem tem Bíblia diz amém. Já foi falado muitas coisas acerca da Bíblia, mas já se ouviu falar, e muitas pessoas não sabem de onde vem o termo Bíblia. Quando alguém pergunta exatamente, mas irmão Pedro, o que significa Bíblia? Alguém logo vai dizer, significa a palavra de Deus. Não. Bíblia, do original, do termo grego, na sua etimologia da palavra, vem do grego biblia. Ou seja, nós falamos Bíblia, mas grego é Biblia, e significa livro. E Biblion, livros. Então o que nós temos aqui, a Bíblia, é um complemento de livros, como já foi dito, no total de 66. Curiosamente, não dividido cronologicamente. Não está na ordem de datas e acontecimentos. Por isso que dificulta de ler um texto no Antigo Testamento e focar exatamente, fazer uma ligação com outro texto, porque tem toda uma cronologia e tem uma sequência no período entre os reis, juízes, sacerdotes e por aí vai. Mas isso nós deixamos para outra oportunidade. João capítulo 4, verso 6, vem dizendo, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, ou algumas traduções, junto ao poço. Era isso quase a hora sexta. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Amém? Meus irmãos, diante do texto ora lido, nós compreendemos a primeiro momento que é um texto de suma importância, qual João ele relata. Porque diferente de Mateus, Marcos e Lucas, João não é evangelho sinótico, não é um evangelho parecido, semelhante, e que tem histórias que são o mesmo relato. Assim como, por exemplo, Mateus escreve de um cego que vai clamar a Jesus, ou seja, 2 cegos. Marcos 10:46 diz de alguém que é este cego, que é conhecido como Bartimeu. E Lucas vai relatar exatamente também que há este cego pedindo por um milagre, clamando a Jesus, filho de Davi. Mas é interessante porque os evangelhos sinóticos, que significa iguais, semelhantes, parecidos, é a mesma coisa que pegar 2 pessoas nesta reunião, 3 ou 4 pessoas aqui, e cada uma relatar exatamente o que viu, o que presenciou aqui. Cada um vai destacar um ponto, cada um vai destacar um contexto, cada um vai destacar exatamente um fato. Embora que estando na mesma reunião, cada um tem uma ótica diferente. Assim é Mateus, Marcos e Lucas. Por isso são evangelhos sinóticos. O evangelho a qual escreve Marcos é o evangelho que Pedro é quem relatou a ele. Marcos não andou com Jesus, mas Pedro exatamente destacou e relatou que ele viveu com Jesus, sendo o evangelho mais antigo dentre esses 4. O relato mais antigo dentre os 4 é o de Marcos, mais simples e mais objetivo também, porque Pedro era simples em palavras. Mas a Bíblia vem dizendo que João, então, ao escrever no capítulo 4, se você atentar com a Bíblia aberta, a Bíblia vai dizer que Jesus estava batizando mais pessoas do que João Batista, embora que ele mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. E atente bem para o texto, no versículo 3 do capítulo 4 de João:
Se você quiser com a Bíblia aberta, não tem problema. A Bíblia diz que Jesus, ele deixa a Judeia e vai em direção à Galileia. Por quê? Exatamente porque a perseguição se organizou para prendê-lo, para acusá-lo, para incriminá-lo, para fazê-lo parar naquilo que era o propósito de levar exatamente o Evangelho, que é as boas novas de salvação a todos os homens. Mas exatamente o texto vai dizer que Jesus deixa a Judeia e vai para a Galileia. Até aqui nós vemos que está claro e simples, mas entenda que no contexto aqui há 3 caminhos possíveis da Judeia para a Galileia. 3 caminhos que o judeu podia escolher a rota para onde ele caminhar para chegar à Galileia. E tinha um caminho dentre esses 3 que judeus não pisavam, que eram terras samaritanas. Esta briga entre judeus e samaritanos, ela dura mais de 1000 anos aproximadamente. É uma briga que depois que Salomão morre, seu filho herda o trono e se levanta como rei. Há uma separação entre reino do norte e reino do sul. E no reino do sul, capital Jerusalém. No reino do norte, capital Samaria. Então uma briga muito grande. E esta briga vai se estender até o tempo de Jesus. Agora entenda o detalhe. Dentre, como eu disse, os 3 caminhos da Judeia para a Galileia, 2 os judeus eles caminhavam e escolhiam caminhar, menos aquele que era em terras samaritanas. Só que Jesus é diferente. Jesus faz diferente. Jesus age de uma forma diferente. Por que, irmão Pedro? Porque exatamente aquilo que não pode e aquilo que os judeus pensavam não pisar, não caminhar e não passar, é onde Jesus escolheu pisar, entrar e passar por aquela localidade. Isto ele está demonstrando e me dando uma lição e falando a mim e a tua vida, que tem lugares e tem barreiras que os homens colocam, exatamente demonstrando que lugares que não são pisados, não são frequentados, que não passaremos por ele, devido a uma briga, um obstáculo, uma barreira que se levante. Mas aquilo que está imposto ao homem e o homem não pode, Jesus pode quebrar esta barreira, e onde o homem não pisa, ele pode pisar. Onde o homem não entra, ele pode entrar. Onde o homem não pode ir, ele pode, porque ele detém todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Por isto é tão lindo de entender e compreender esse texto e o seu contexto, porque a Bíblia diz no verso 4 de João capítulo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Não porque exatamente Jesus quer apenas quebrar uma barreira de 1000 anos aproximadamente. Ele não veio somente para quebrar barreiras, mas ele veio para salvar aquele que se estava perdido. Como ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes que precisam. E exatamente ele não viu sua terra e terras samaritanas, mas ele viu uma mulher que poderia ser alcançada pela presença dele e ser mudada, transformada, regenerada. Porque hoje é o dia da Bíblia e nós sabemos que Romanos 10:17 vem dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então quanto mais palavra de Deus eu ouço, mais a minha fé é aumentada. Mas quanto mais ausência de palavra de Deus, mais ausência de fé. Quanto mais deixo de ouvir a palavra, mais a minha fé ela vai se diminuindo, esvaindo, vai se acabando. Mas quanto mais ouço a palavra de Deus, mais a fé aumenta. Por isso, João capítulo 4, verso 4 vai dizer, e esta palavra faz toda a diferença: e era-lhe necessário passar por Samaria. Atente bem para o texto, porque a palavra necessária aqui significa de necessitar, precisar. Ele desejar exatamente, estritamente, passar por aquela região. Tem coisas que eu não posso fazer pela tua vida e pela tua casa. Tem coisas que eu não posso fazer para mudar a tua sentença e tocar onde precisa diretamente na tua casa e na tua família. Mas Jesus se faz necessário de passar exatamente onde precisa, e onde ele passa, a mudança, a restauração, a regeneração, a comunhão, a união e a liberdade para adorá-lo.
Por isso Jesus nos trouxe aqui, porque um dia Ele rompeu barreiras que os homens impôs, Ele rompeu barreiras que os homens colocaram, e Ele escolheu a minha e a tua vida para estar servindo e adorando a Ele. João capítulo 15, verso 16, Jesus deixa claro: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a... Então quem te escolheu primeiro foi Ele, e vos nomeei. Ele te chamou e te colocou um nome, exatamente, e te conhece por este nome, e Ele exatamente quer direcionar a tua vida a coisas grandes. Mas irmão, João capítulo 15, verso 5, a parte final, Jesus deixou claro, bem na parte final do versículo: sem mim nada podeis fazer. Mas aí ele deixa claro em João 15, verso 7: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se a palavra de Deus no teu coração, peça e Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Se a palavra de Deus sobre a tua vida e a tua casa, clame, porque Ele vai responder, e responder exatamente o que você precisa. Mas irmãos, quando falamos em palavra, falamos exatamente de João capítulo 1, verso 1. A Bíblia diz exatamente, João capítulo 1, verso 1, o verbo ali, no grego é logos. E olha o que vem dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus, Ele é o que então? Porque verbo é palavra. Já viu uma frase? Permita-me falar. A irmã Beatriz, diretora, professora, sabe que uma frase sem verbo não faz sentido, porque o verbo é que indica ação em uma frase. Uma frase sem verbo não tem lógica, não tem sentido. Ou seja, o que Jesus é então diante desse texto? Ele é o sentido da minha vida e da tua vida, porque Ele é o verbo sobre mim e sobre você. E quem vive sem Ele, vive uma vida sem sentido, de ilusão, passageira, momentânea. Porque se não tiver verbo na tua frase, está incompleto. E se estiver incompleto, não tem utilidade. No princípio era o verbo, Ele é o verbo. E deixa esse verbo acrescentar e colocar exatamente em ordem a frase da tua vida. Deixa esse verbo exatamente colocar as coisas no lugar na tua casa. Deixa esse verbo organizar as coisas dentro do teu casamento. Deixa esse verbo ir na tua frente, direcionando, orientando e fazendo segundo a vontade dele sobre a tua vida. Por isso, diga nesta noite comigo: o verbo é Cristo, e o verbo vai dar sentido a toda a minha vida. Ele não só é o verbo, mas a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 17, como o irmão Rubens disse aqui sobre a lei e a graça. João 1, verso 17 vem dizendo que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por quem? Foi dada por quem? Olha que interessante. A lei foi dada por, a graça e a verdade foi dada por. Você não está lendo o texto que está atrás de mim, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade, opa, para aí, vieram. Quer dizer que não foi dada. Quando eu dou alguma coisa a alguém, é para ser utilizado, mas vir exatamente é diferente. Jesus, a graça e a verdade não foi dado a Ele. Ele veio exatamente personificado na graça e na verdade. Ele é a graça e a verdade em pessoa. É por isso que Ele diz em João 8,32: conhecereis a... Então, é isso aí. Conhecereis a verdade. Que verdade? Artigo definido. A verdade única é Jesus. E Ele diz no verso 36: verdadeiramente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
porque a verdade é Ele, e quem tem Cristo como sua verdade, não anda na mentira, no engano, na ilusão, mas anda exatamente com a luz na sua frente, e sabe o que está fazendo, para onde vai, e como está indo a sua vida. Deus quer ser luz sobre a tua casa e a tua família, e mais importante, Ele é a verdade, e Ele é a graça e a vida sobre ti. Mas o que eu quero falar, irmãos, é João capítulo 4, eu prometo que serei breve, em poucos minutos eu termino. Normalmente, o pastor Claudeci me diz que de domingo termina às 21 horas. Mas ele falou, como é um dia especial, como é calor, está um clima gostoso, está todo mundo refrescado pelos ventiladores, ele falou que pode ir até 10h30 hoje. Graças a Deus. Que bênção. Porque depois ele vai levar todo mundo para a pizzaria aqui. Meus irmãos, Jesus, ele se fez necessário passar pela Galileia, exatamente por Samaria, sim ou não? Se fez necessário passar por Samaria, sim ou não? Então isso quer dizer que ele entra em lugares que os judeus não entravam. Ele mesmo sendo judeu, ele quebra uma barreira, entra onde outros não entram, faz o que outros não fazem, trabalha como outros não trabalham, fala o que outros não falam, porque ele é Jesus. E ele toca onde ele quer tocar. Mas o que me chama a atenção no verso 6 que lemos, é que Jesus sentou junto a uma fonte conhecida como o Poço de Jacó, e Jacó que deu esta herança a seu filho José. É tão interessante, porque o poço, alguém aqui tem poço artesiano na casa? Irmão Rubens, a irmã lá atrás. Eu acredito, quem fez o poço na casa do Senhor, ou foi uma empresa, ou foi o Senhor mesmo, ou foi alguns homens. O senhor mora na zona rural, e lá tem fonte? Tem nascente de águas? Não. Mas se o senhor viu uma fonte, já viu uma nascente? A pergunta é: quem fez a fonte ou a nascente? Tá. Então quer dizer que Jesus parou junto a um poço, e ele está dando uma lição, e vai dar uma lição a esta mulher. Por quê? Porque ele está junto a um poço, feito por mãos humanas e feito por homens. Há uma mulher de Samaria, de toda uma cidade chamada Sicar, que ela sai exatamente para buscar água neste poço. Só que qual o problema? É que este poço, ele me demonstra, ele me ensina, ele me traz uma lição, que exatamente é um poço feito por mãos humanas. Quer dizer que ele é limitado, e ele vai me resolver algumas coisas na minha vida, na minha casa, mas não tudo que eu preciso, porque o que ele me dá é temporário. Então quando acaba a água, eu preciso voltar para o poço. E Jesus não é poço, Jesus é fonte. E a fonte está sentada junto ao poço, porque a mulher está saindo de casa dizendo: vou buscar água mais um dia, preparar a comida, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou lavar a roupa, vou me banhar, e quando acabar a água eu vou voltar amanhã buscar mais, e quando acabar vou amanhã buscar mais, e quando acabar, e por aí vai. E ela tinha uma rotina de ir ao poço diariamente, ou pelo menos um dia sim, um dia não, para abastecer a sua casa, e ela levava água no cântaro. Só que entenda uma coisa, tem muitas pessoas vivendo exatamente, e estão dependendo de poços, dependendo de coisas que homens fazem, que homens podem oferecer, que os homens podem estender a mão. Só que o que os homens fazem é temporário, e o que a fonte, que é Cristo, faz é eterno e dura para sempre. Por isto, não dê muita atenção aos poços que se colocam na sua frente e na sua vida, porque Jesus vai se colocar propositalmente junto ao poço, dando uma lição que: o que você vai escolher hoje? Você vai escolher uma fonte que jorra para a vida eterna, ou um poço que você depende dele, mas que ele não vai mudar a tua vida e vai continuar da mesma forma? Porque a fonte, ela vai exatamente fluir e vai lhe lançar a vida eterna, e haverá uma mudança de vida. Aquela mulher, quando vai buscar água, ela vai buscar água na hora sexta, é o texto que lemos.
Hora sexta não é exatamente o horário que temos aqui, é o horário romano. Hora sexta aproximadamente é meio-dia. E sendo meio-dia, ninguém vai buscar água nesse horário, porque o lugar que ela vai, o sol é mais de 50 graus. Tem que ir com um cântaro pesado nos ombros, voltar com água sobre o cântaro ia ser dificultoso demais. Mas sabe por que ela se dispõe aí meio-dia? Para não encontrar ninguém pela manhã durante o caminho, porque esta mulher vive um problema na sua cidade, e um problema sobre a vida dela. Já teve 5 maridos, e agora o que tem não é dela. Ela tem um problema social, ela tem um problema exatamente dentro da casa, ela tem um problema com ela, mal resolvido, e não quer encontrar ninguém no meio do caminho que possa apontar, que possa condenar, que possa julgar, que possa caluniar. Mas exatamente sem esperar, ela pensando, não vou encontrar ninguém, tem alguém junto ao poço esperando para conversar com ela. Quantas vezes nós temos poços na nossa vida que nos faz lembrar exatamente do nosso passado. Temos poços na nossa vida que nos faz lembrar de momentos que não queríamos passar e que não queríamos lembrar. Porque o poço para esta mulher lembra e é um símbolo de vergonha, porque ela tem que buscar água no horário diferente do normal, do horário diferente do habitual. Ela tem que desvencilhar de pessoas no caminho, ela tem que se esquivar de pessoas no trajeto, ela tem que se esconder e ir no horário que ninguém vai. Então o poço para ela, e para ela se encaminhar este poço, é doloroso para a vida dela. Quem já não teve um poço assim na sua vida? Que você vai se encaminhar para alguma situação, que você vai se encaminhar para algumas coisas, e você sabe que tem um poço, e não pode encontrar ninguém, senão vão te apontar, vão falar algumas coisas, vão lembrar do que você era, vai lembrar do que você fez. Mas naquele dia, aquela mulher, ela não vai ver apenas um homem, mas vai ver alguém que se revela como o Cristo e o Salvador da sua vida. Deus me trouxe aqui para dizer a alguém nesta noite: Jesus se coloca junto a esse poço, para que você pare de olhar para o poço e olhe para a presença dele. Porque você está buscando água do poço e até hoje não mudou algumas coisas na tua vida. Você está buscando água do poço e até hoje não resolveu o que você precisa necessariamente. Até hoje você está buscando água do poço e não resolveu aquele problema. Mas aquele que está junto ao poço está aqui nesta noite. E aí, Jesus vai dizer para a mulher: dá-me de beber. Ela vai falar: como sendo tu judeu, pede para mim que sou samaritano. E ele vai dizer: mulher, se tu soubesse que ele pede de beber, é tu quem pediria e eu te daria água viva. Oh, aleluia. Quem está entendendo diz amém. Quem está feliz com Jesus diz amém. Quem não está num poço, mas está ligado à fonte, diz amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Pode me corrigir, irmão Rubens, se eu estiver errado, mas eu sei que um poço pode secar. Mas e uma fonte? Esse poço que você está recorrendo aí, uma hora vai secar e vai acabar de vez. Mas esse Jesus que você veio buscar, ele disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. E ele prometeu à igreja: eis que estarei convosco. Quando, Senhor? Às quartas e domingos? Domingo pela manhã? Segunda? Quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Tudo passa. Tem um ditado que diz afora, né? Tudo passa, até a uva passa. Mas Jesus não passa. Jesus permanece. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu preciso que você... Eu não sou disso, irmão. Entenda, não sou disso mesmo. Mas se você puder, pelo menos diga a uma pessoa do teu lado. Fala para alguém nesta noite, para que ele saia pensando daqui. Fala para alguém: meu irmão,
Fala para ele com carinho: meu irmão, você está ligado ao poço ou à fonte? Responda a si mesmo. Porque tem coisas que não mudou na tua vida ainda, porque você está ligado a poço, a coisas humanas. Não, quando eu conversar com aquele vereador vai resolver minha vida. Quando eu conversar exatamente com o secretário tal, vai resolver o problema. Quando eu vou conversar exatamente com aquele empresário, vai dar tudo certo. Quando eu conversar com aquela pessoa que tem possibilidades, vai me ajudar. Aí você vai buscando poços aqui, poços ali, enquanto Jesus, que é a fonte, não foi procurado. E tem um ditado muitas vezes que nós pensamos, nós burienses falamos muito, nós do interior, fala assim: irmão, como que vai tua casa? Como que vai tua família? Aí alguém fala assim, quando a coisa está feia, quando a crise bateu, quando a prova chegou, responde assim, ó: ih, só Deus. Como se Deus fosse o último da fila. Já parou para pensar? Como que está indo a tua casa? Aí, irmão, só Deus. Quer dizer, já tentei de todo jeito, mas já que não dá, vai ele mesmo. Enquanto eu deveria, exatamente quando perguntado como vai tua casa e tua família, eu entreguei primeiramente na mão de Deus e vai dar tudo certo. Ele não é o último da fila, ele é o primeiro e único, e ele resolve o que eu não posso, ele faz o que eu não posso, ele tem o que eu não tenho, ele age na nossa vida. Por isso, eu vou encerrar aqui, e as horas se avançam, mas atende bem para o texto. João capítulo 4, versículo de número 10. Se quiser colocar no telão, não tem problema não, pode colocar. Quem me dá mais 5 minutos, levante a mão e diz amém. Só 3 pessoas levantaram? Meu Deus. Quem me dá mais 5 minutos e diz amém, levante a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Oh, glória. Aí sim. João 4,10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água. Para na palavra dom. O que significa dom? Dom do grego, a palavra é carisma. Mas o interessante é que dom significa presente. E ele está falando, se você conhecesse o dom de Deus. Que dom de Deus que ele está falando aqui? Efésios 2, verso 8, coloca para nós. Efésios 2, versículo 8. Vem dizendo exatamente desta maneira: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. Mas interessante que é, isto não vem de vocês, é dom de... Então quer dizer que a graça é o dom de Deus. E quem é a graça? Jesus. Então ele está falando, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, ele está dizendo, eu sou a graça. Se você conhecer e se relacionar comigo, eu posso mudar a tua vida por completo hoje. E mais do que isto, volta para João 4,10. Vem dizendo, se tu conheces do dom de Deus, é tu que pediria água e eu lhe daria água. Oh, aleluia. Porque água viva, irmão. Isso aqui, exatamente é o hebraísmo aí no texto. Por que água viva? Porque segundo o contexto para o judeu, quando se fala água viva, quer dizer água corrente, rio que corre. Então ela vai perguntar em seguida, onde que tem água viva? Ela está dizendo, onde que tem rio aqui? Porque eu sempre venho aqui, tem um poço, mas nunca vi um rio. Mas ela está pensando que é um rio, mas não é um rio que é de fora, é um rio que Jesus quer ocasionar de dentro para fora. Só que a água é viva, água corrente, é um rio que flui do nosso interior e jorra para a vida. Então quer dizer que se é água viva, quer dizer que ela tem movimento, sim ou não? Então para mim ter vida e obter vida eterna, preciso estar em movimento com Ele. E não só em movimento,
Quer dizer que a água viva que me leva ao movimento, leva às águas correntes? Entenda que quando você nada numa água corrente, você pode se lançar aqui, ó, mergulhar aqui na água corrente, mas quando levantar a cabeça, vai estar aqui? Vai estar provavelmente aqui. Olha a diferença da fonte e do poço. Porque o poço te deixa parado no mesmo lugar e você não sai. Mas a água viva que ele te dá, ele vai te movimentar a lugares que você não espera, mas tem preparado para a tua vida. Se você ainda quer viver no poço, eu lhe respeito, mas a tua vida não vai mudar, vai continuar estagnada. Mas se você quer conhecer o dom de Deus, que é Cristo, é a graça, e quer exatamente receber desta água viva, Ele vai te levar a lugares que você não viu, não viveu, não observou ainda, mas Ele já tem preparado, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que é água corrente, e sendo água corrente, quer dizer que ela tem um fluxo. Eu não sei nadar até hoje. Alice, com 6 anos, já sabe nadar. Ela falou que se pular na piscina lá, ela não tem perigo não, ela já sabe. Eu não sei. E se eu cair na piscina, é ela que tem que me resgatar de lá. Interessante que quem já nadou em rio de água corrente aqui? Eu nunca nadei porque não sei, nem me arrisco. O que acontece se nadar contra a correnteza? Algumas coisas acontecem. A primeira delas é que você começa a nadar e bater os braços e não sai do lugar. Deus está dizendo para alguém uma lição preciosa nesta noite. Os rios de água viva que eu faço fluir do teu interior são águas que correm. Por isto, não tente nadar contra a correnteza, ou seja, não tente ir contra a minha vontade, porque o que eu tenho para a tua vida é perfeito. Não tente dar teu jeito, eu sei o jeito certo de fazer. Não tente colocar a tua mão, siga o fluxo da correnteza, porque eu vou te levar no lugar certo. Então, não tente nadar contra a correnteza, que você vai ficar parado no mesmo lugar. Segundo, corre o risco ainda de você continuar nadando contra a correnteza e te dar cãibra e você começar a perder o movimento e morrer afogado. Nesta noite, se você puder, feche os teus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, os rios de água viva que correm no meu interior jorram para a vida eterna. E eu sei que este rio tem movimento, e o Senhor vai fazer tudo na minha vida e tudo na minha casa se movimentar. E eu prometo, Senhor, que não vou nadar contra a correnteza, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque é perfeito. Amém. Isto é você e Deus. Por isto, saia daqui pensando: você quer viver ainda em poços? Ou você quer viver na fonte? Porque você já tentou em vários poços, e alguns poços disseram: não, eu não posso te ajudar. Não, eu não posso fazer. Não, eu não tenho possibilidade. Não, tal pessoa talvez possa, eu não posso. Você procurou alguns poços pelo WhatsApp, ele viu a mensagem, visualizou e não te respondeu até hoje. Você falou com alguns poços, tentou ligar no celular, chamou e caiu na caixa postal, e ele não te retornou. Mas há uma fonte que está aqui em nosso meio, e ele está dizendo: deixa o poço de lado, porque eu posso mudar a tua vida por completo. Para ficar completo esse texto, João 4, verso 28, e eu paro nesse texto. João 4, verso 28, que as horas já terminaram, eu vou voltar aqui em direito. Quanto à mulher
depois de conversar com Jesus e de saber quem ele é, deixou o seu cântaro e foi à cidade e começou a falar ao povo quem ele era. A lição que esta mulher me dá é essencial, porque ela foi em busca de água no poço, sim ou não? E ela foi com o cântaro, sim ou não? Mas depois de encontrar a fonte, ela deixou o cântaro. Até quando você vai continuar carregando cântaros nos teus ombros, que já era para você deixar os pés dele faz tempo? Até quando você vai continuar carregando cântaros e levando águas de poço que não dão jeito, e só dão jeito momentaneamente e não mudam tua vida? Esta mulher deixou o cântaro. Deixou onde? Onde Jesus estava. E foi para onde? Foi para a cidade, porque agora ela quer falar da fonte. Eu vou convidar nesta noite pessoas que estão dispostas a lançar seu cântaro aos pés dele e deixar a fonte guiar a sua vida. Se você crê, eu quero orar com você, e onde você estiver, fica no teu lugar mesmo. Mas eu quero convidar a você a ficar de pé nesta noite. Somente quem precisa. Ninguém é obrigado. Mas Deus conhece o coração de cada um. E tem pessoas que estão com cântaros na mão, espiritualmente falando, e precisam deixar aos pés dele e voltar tranquilamente e aliviados para sua casa, porque já encontrou a fonte verdadeira, e a fonte resolve o que o poço não pode. Tem pessoas aqui, glória a Deus. Há mais pessoas aqui. Se você pode, fica de pé também. Se alguém já depositou o cântaro aos pés dele, então, mas fica de pé também para nós orarmos por essas pessoas. Vamos estar nesse momento de comunhão, de união, orando uns pelos outros. Isto é o mais importante. Por isso, em nome de Jesus, ninguém é obrigado a isso, como eu disse, mas se você pode, em nome do Senhor, deposita esse cântaro aos pés dele e volta para a tua casa aliviado hoje. Chega de pesos nos teus ombros. Chega de olhar para aquele poço e começar a lembrar da tua história e do que passou, porque o poço só te lembra do que você sofreu, mas não te traz a solução que Jesus, que é a fonte, traz. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite, Deus, mais uma vez reunidos segundo a tua vontade. E eu peço, Pai, não só sobre a liderança desta casa, sobre o pastor Claudecir, a pastora Sônia, toda a sua família, mas eu peço a cada irmão, cada irmã, cada membro, cada Senhor, pessoa que aqui se encontra. E em nome do Senhor, é possível que alguém entrou aqui com anseios nos seus ombros, com preocupações nos seus ombros, com coisas que estão insolucionáveis nos seus ombros, mas chegou aqui e entendeu que o Senhor é a fonte e que pode sanar esta sequidão hoje. Assim como o pastor Claudice leu, que o Senhor derrama água sobre o sedento, a pessoas sedentas aqui, meu Pai. E eu te peço, faz jorrar desta fonte. Faz jorrar desta fonte que leva para a vida eterna. E meu Pai, em nome do Senhor, eu sei que o poço já passou esta fase, eu sei que já foi deixado de lado, mas há uma fonte que está trabalhando em nós e na nossa casa. E eu peço, segundo a tua vontade, leva ele a lugares que ele não foi, faz ela vivenciar momentos que ele não viveu, que ela não viveu, que o Senhor tem água viva, água corrente, coisas grandes, coisas novas, em nome de Jesus. Eu quero declarar diante desta palavra, que a partir de hoje, esta fonte que é o Senhor, vai fazer mudança sobre esta casa por completo, vai abrir portas onde não tem, vai repreender esta crise financeira, vai cuidar de tudo nesta casa, e os anseios serão lançados aos teus pés. A síndrome do pânico estará diante da tua presença, a depressão será lançada aos teus pés, porque o Senhor pode resolver esse quadro hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você puder, aplauda Jesus, porque Ele merece. Meus irmãos, se aceite por um minuto. Minha esposa vai louvar Deus com o hino, e eu já vou estar voltando ao pastor. Eu não sei qual hino, mas eu sei que o hino Deus já colocou ao seu coração.
Mas nesta noite, diga para si mesmo, e repita a si mesmo nesta noite, fala, chega de poço, basta uma fonte, que é Cristo. Amém?